Então, pessoal, semana passada eu publiquei esse vídeo aqui, falando a respeito do VSLH11 e explicando o porquê as cotações caíram tanto. Você pode ver aqui na miniatura que chegou a ficar em R$ 7,03. E algumas pessoas concordaram com a minha análise, outras pessoas já não concordaram com a minha análise, disseram que vão continuar comprando cotas do VSLH11, outras pessoas falaram que vão vender as cotas do VSLH11. Particularmente falando, eu gosto bastante dessa interação, porque mesmo que você tenha aí uma opinião divergente da minha, eu acho que é assim que a gente cresce, né? A gente vê aí outro ponto de vista, então eu gosto bastante disso. Mas o que acontece? Quando eu gravei esse vídeo, o valor da cotação do VSLH11 estava em R$ 7,03, mas atualmente está em R$ 7,51, ou seja, ele subiu aí da data que eu gravei até hoje aproximadamente 50 centavos. Agora baixou um pouquinho, mas enfim, ali surgiram, né, no vídeo algumas perguntas. Matheus, então, está na hora de comprar o VSLH11 ou está na hora de vender as cotas do VSLH11 e assumir prejuízo? E aí eu resolvi gravar esse vídeo, mas de uma forma diferente. Eu não vou apenas te falar se é hora de comprar ou vender o VSLH11. Eu vou te mostrar aqui como você pode analisar cada fundo imobiliário para você mesmo ver se vale ou não vale a pena você investir, para você não ficar refém da minha opinião ou da opinião aí de outro YouTube. Se você gostou da ideia desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Se você já me acompanha e já gosta do meu trabalho, não esqueça, dá aí o seu like porque isso me ajuda bastante. Então, quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, se você já viu aí algum vídeo meu, eu sempre gosto de olhar os pontos positivos e os pontos negativos, porque ali a gente já sabe se o fundo imobiliário vale ou não vale a pena. E para isso, eu sempre olho primeiro o dividend yield, depois eu olho o valor da cotação atualmente, olho também o seu valor patrimonial para a gente ver se ele está sendo negociado com desconto frente ao seu valor patrimonial. Depois eu entro aqui no Funds Explorer, são os dois sites que eu mais utilizo, o Status Invest e depois o Funds Explorer. Procuro aqui o relatório do fundo imobiliário e vemos aqui várias informações a respeito do fundo imobiliário. É basicamente isso que eu passo nos meus vídeos para vocês. E aí eu levanto aqui as informações mais importantes, levanto os pontos positivos e os pontos negativos e chego na tomada de decisão para ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. Mas de vez em quando eu entro aqui em outro documento, como por exemplo um informe mensal, em algum comunicado, enfim, em outros sites aí. E com isso eu já sei os pontos fortes, né? Os pontos positivos dos fundos imobiliários e também os pontos fracos, né? Ou seja, os pontos negativos de cada fundo imobiliário. E ali eu já sei se ele está ou não está valendo a pena. Aí digamos que eu vejo um fundo imobiliário e falo, cara, isso aqui é um bom fundo imobiliário, ele sim está valendo a pena, ou até mesmo eu tenho ele na minha carteira. E aí, do nada mesmo, as cotações caem bastante. Você conhecendo ele caiu, você tem que ver o motivo que fez com que aquela queda ocorresse, né? E agora eu vou entrar em uma questão pessoal. Eu vou te mostrar os 3 motivos que me fazem vender um fundo imobiliário e até mesmo aproveitar alguma oportunidade. Aí você vai saber se é hora de comprar ou vender qualquer fundo imobiliário. Vamos lá, o primeiro motivo é o seguinte, cara, por que aquele fundo imobiliário está caindo? Será que ele perdeu os fundamentos? Então o primeiro motivo é perda de fundamento. Matheus, mas o que é um fundamento? Vou te passar aqui alguns fundamentos que eu considero. Primeiro, digamos que você goste daquela gestora, está fazendo um bom trabalho, só que a gestora resolveu sair do fundo imobiliário. Aí entrou uma gestora que você não gosta. Então ali o fundo imobiliário perdeu o fundamento. Outra perda de fundamento, houve corrupção no fundo imobiliário e ninguém foi responsabilizado. Na minha opinião, além disso ser um crime, né, logicamente, além de ser um crime, é um ponto negativo, ou seja, o fundo perdeu o fundamento. Outro fundamento, digamos que a gestora abandonou ali aquele fundo imobiliário. E como você vê que a gestora abandonou aquele fundo imobiliário, né? Digamos aí, tem um bom tempo que aquele imóvel do fundo imobiliário está vago. A gestora não está fazendo nada para alugar. Então ali você já consegue ver que a gestora meio que abandonou, né, o fundo imobiliário.
Outro indício de abandono do fundo imobiliário é o relatório gerencial. Por isso que é importante, mesmo que você não tenha tempo de ler tudo, veja aí pelo menos o grosso, né? Porque dependendo da qualidade daquele relatório, você vai saber se a gestora abandonou ou não o fundo imobiliário. Outra perda de fundamento, o fundo não pagar dividendo ou diminuir o dividendo sem explicação. Repare, friso, sem explicação. Então, se o fundo imobiliário diminui bruscamente os dividendos ou deixa de pagar os dividendos, ele tem que explicar para o cotista o que foi que aconteceu, porque o dono do fundo imobiliário são os cotistas. A gestora está ali fazendo apenas um trabalho, ela é funcionária do fundo imobiliário, então tem que ser muito transparente com os cotistas. Então ela sempre tem que dar essas explicações. Eu sempre gosto de olhar isso nos relatórios que eu leio. Outra perda de fundamento, o fundo imobiliário vendeu os seus melhores imóveis ou vendeu ali os seus melhores papéis. Se o fundo vendeu o seu melhor no portfólio, o que vai ser dele no futuro? Então ali eu já me livraria do fundo imobiliário. Outra questão também é a questão das taxas. Eu vejo o fundo imobiliário cobrando taxas abusivas e, na minha opinião, eu não invisto em fundos imobiliários que cobram esse tipo de taxa. Então aí temos o primeiro motivo, né? Perda de fundamentos que podem fazer o que? As cotações caírem bastante. Temos aí o outro segundo motivo que me faz vender as cotas do fundo imobiliário, é ter investido justamente por dicas. Você ter visto aí um vídeo de alguém, até mesmo um vídeo meu falando que um fundo imobiliário ou até mesmo uma ação está valendo a pena. Mas você tem que entender que a gente fala isso com base em nossos estudos, em nosso conhecimento, em nossa estratégia de investimento. Então é importante você estudar por conta própria. Cara, entra aí pelo menos um pouquinho, friso novamente no relatório do fundo imobiliário, veja aí os pontos positivos e os pontos negativos. Se você quiser conhecer um pouco mais, né, aprofundar mais o seu conhecimento em fundos imobiliários, em ações ou outro tipo de investimento, em todos os meus vídeos, na descrição, eu deixo links dos principais livros que eu li e gostei. E eu posso falar, eu aprendi bastante com vários livros que eu li a respeito de fundos imobiliários, de ações e outros tipos de investimento. E você pode também buscar aí na internet. Cara, não fica apenas no YouTube. Você pode entrar aí em sites, você pode entrar aí em outros canais, não precisa ficar só aqui no meu. Então, assim, se você investiu por dica, você não conhece aquele ativo. Então, eu particularmente falando, venderia tudo, mesmo que tivesse no prejuízo. Eu venderia tudo, assumiria ali o meu erro, porque eu investi sem saber e começaria a investir da forma correta, buscando aí aprender, conhecer um ativo antes de investir. E o terceiro motivo que me faz vender um fundo imobiliário é ele chegar na rentabilidade que eu estimei. Aí algumas pessoas podem estranhar, né? Porque aqui eu falo de investimentos que focam no longo prazo, mas a minha estratégia consiste no seguinte: 90% é longo prazo. Eu gosto ali de ir sempre aportando mais, né? Sempre acumulando cotas, sempre acumulando ações, sempre que eu tenho dinheiro, né? Acumulando cotas, acumulando ações, acumulando outros tipos de investimento. Só que eu tenho aqueles 10% da minha carteira com ativos de risco. Tenho ações de risco, tenho fundos imobiliários de risco, tenho criptomoedas de risco. É mais ou menos a mesma estratégia que o Charles Vicks, né, o economista sincero, utiliza. E eu gosto disso porque se aqueles 10% vira zero, eu estou tranquilo, porque eu tenho 90% do meu patrimônio. Eu não estou correndo o risco de ruína. Mas aquele investimento ali de 10% pode aumentar para 20%, ou seja, eu posso dobrar o meu capital ali. Ali o que eu faço? Chegou na rentabilidade que eu estimei, eu apenas vendo. Ah, Matheus, mas depois continuou subindo, subiu 10, 20, 30, cara, para mim não importa. Eu estimei ali uma rentabilidade, chegou naquela rentabilidade, eu vendi, porque são ativos de risco. Na mesma hora que está aqui em cima, também está aqui embaixo. Eu vejo muita gente estimando ali um valor, chega naquele valor, a pessoa fica gananciosa, sobe mais um pouquinho, ela vai deixando e depois o que acontece? Temos aí uma queda e a pessoa acaba vendendo desesperadamente na baixa, logicamente perdendo dinheiro na bolsa de valores. Então, esses três motivos me fazem vender as cotas dos fundos imobiliários. Então, aqui já temos, né, os pontos positivos e os pontos negativos. Você já conhece ali do fundo imobiliário. Depois você vai ver o motivo que fez com que a cotação caísse. Se não é um desses três motivos, particularmente falando, eu não vendo. Eu vou aproveitando ali aquela oportunidade
porque eu já conheço o fundo imobiliário, eu sei que ele vai passar por aquele problema e depois ele vai continuar entregando bons dividendos e pode até mesmo valorizar com o passar do tempo. E agora, cara, eu quero te dar um conselho de amigo, se você me permitir. Não invista em fundos imobiliários ou em ações olhando apenas dividendos ou apenas por dica, porque tem toda uma estrutura por trás de um fundo imobiliário. Então, antes de comprar, pesquise, leia livros, leia o relatório gerencial do fundo imobiliário, veja outros vídeos, não precisa ficar preso aqui só no meu canal, você pode buscar aí outros canais, porque às vezes um canal vai complementando o outro. Pode ser que outra pessoa fale algo de um fundo imobiliário que eu não vi. Pode ser que eu fale algo de um fundo imobiliário ou de alguma ação que outra pessoa não viu. Eu sempre olho, né, o detalhe por detalhe ali para entregar para você. Você sabe disso se você me acompanha, né? Você sabe disso. Mas eu posso passar batido em alguma coisa ou outra. Então é muito importante você estudar por conta própria para você ter aí, né, desenvolver uma estratégia de investimento, porque isso é muito importante. Eu tenho a minha estratégia de investimento, já mostrei aqui no canal. Temos aí, por exemplo, o Thiago Nigro, né? Tem a carteira de investimento dele, já mostrou a estratégia dele, o Charles Vicks tem a estratégia dele, tem aí alguma carteira publicada. Então, monte a sua própria estratégia. Você pode pegar algum aí, por exemplo, mas desenvolva a sua estratégia com base na sua vida, com base no que você consegue aportar, porque você conhecendo a sua estratégia de investimento, você vai conseguir diversificar bem direitinho a sua carteira, você vai conseguir até mesmo separar um pequeno percentual ali para ativos de risco. E aí você vai evitar o risco de ruína, porque se aqueles ativos ali daquela parte de risco da sua carteira caírem, você vai continuar tranquilo porque é apenas um pedacinho da sua carteira. A outra são de ativos de qualidade. E aí você vai acabar, né, sempre ganhando dinheiro na bolsa de valores, porque, repito, na bolsa de valores, para você ganhar dinheiro é você ter paciência. Não adianta você ficar desesperado, é você ter paciência. E eu gosto sempre de repetir isso, porque aqui estamos falando de renda variável, mas parece que algumas pessoas esquecem, né? Estamos falando de renda variável, ela não vai subir em linha reta o tempo inteiro, de vez em quando ela vai cair, e é nesses momentos de queda que você deve permanecer calmo e usar isso aqui, ó. Você deve usar o racional e deixar o emocional de lado. Você deve, no momento de baixa, né, no momento de queda, responder a primeira pergunta: por que esse ativo está caindo? Quais são os motivos? E aí você vai ver se o motivo está elencado em um desses três aí que eu falei para você, que eu passei para você. E geralmente o que faz aí os fundos imobiliários caírem bruscamente é a perda de fundamentos, que foi o primeiro motivo que eu te passei. E a terceira e última pergunta, só que uma das mais importantes, é: quais são os pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário? Você respondendo a essas três perguntas, você vai saber se aquilo é uma excelente oportunidade ou se o fundo imobiliário perdeu o fundamento, e aí você vai tomar a sua decisão. Eu continuo com esse fundo imobiliário, eu deixo ele parado, ou eu vim das cotas aí dos fundos imobiliários, porque você vai estar totalmente preparado para responder a essas perguntas. E bem, essa foi uma dica de amigo. Algumas pessoas aí vão se chatear, mas conforme eu falei, eu fiz esse canal foi para ajudar, não foi para iludir. Eu fiz esse canal para ajudar você a investir melhor e para você usar mais o seu racional, para você não ser enrolado por ninguém. Espero que você tenha gostado, espero que você não tenha se chateado, e se você ficou até o final do vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. É isso, ficou por aqui, então nos vemos no próximo vídeo.